Olá, hoje nós vamos falar de política da nossa querida cidade de Estância Velha. Minha convidada alegre, determinada e de fé. Natural de Catuípe, filha de seu Sadi e da Dona Maria, é bacharel em enfermagem e obstetrícia pelo Unijuí, com licenciatura em enfermagem e pós-graduada em acupuntura. Funcionária pública em Estância Velha, 18 anos, concursada, atua em equipe de saúde e estratégia da família. Em 2012, concorreu a vereadora pela primeira vez pelo PSD, ficando como suplente. Em 2016, concorreu novamente pelo PSB e foi a segunda vereadora mais votada, com 1.064 votos. Mãe da Valesca e do Lucas, gosta muito do seu trabalho, leva um estilo de vida muito corrido e agitado. Hoje é presidente da Câmara de Vereadores. Teve a oportunidade de assumir 10 dias como prefeito em janeiro deste ano. Hoje teremos uma conversa de peso com Veridiana Ferraza Monteiro. Vereadora, presidente da Câmara de Estância Velha. Veridiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e também de que as pessoas conheçam um pouquinho mais de mim, da minha trajetória, de como é a minha vida. Profissional da área da saúde. Isso, da área da saúde. Convidada, vocação, como é que aconteceu a saúde na tua vida? Olha, na verdade, minha mãe praticamente me obrigou. Eu tive, assim, uma adolescência, a minha infância foi muito grata, assim, foi muito rica, no sentido que meus pais são, meu pai é agricultor, minha filha é professora, minha mãe professora do interior, então eu sou filha de professora, tive uma infância muito no interior, ia a pé na escola, em dia de chuva, aquelas escolas do interior, né, então minha infância foi muito rica. Mas minha história de vida, assim, na adolescência e familiar foi de muita violência intrafamiliar. Então, eu vivi e fui vítima de violência. Meu pai sempre foi uma pessoa muito agressiva e na fase da adolescência isso foi pesando um pouco. Então, eu tentei primeiro fazer um cursinho para passar no vestibular para medicina, obviamente, né? Não conseguia, é uma coisa muito concorrida, precisa de uma dedicação muito maior, né? E morando no interior, a gente também não tinha muito acesso e condição para isso. E eu comecei a fazer cursinho, mas no meio disso eu comecei a me desestimular muito. A gente passou por uma situação de violência muito triste, assim, dentro, né, com o meu pai em casa. E isso acabou me desestimulando. Eu acho que eu meio que entrei num processo depressivo. Ficava em casa, não ia mais no cursinho, ficava dormindo, até que um dia minha mãe disse assim: olha aqui, querida, ó, tu vai lá na Unijuí, era vestibular de inverno, eu vou te inscrever e tu escolhe o curso que tu quiser lá na hora, mas que tu vai entrar para uma faculdade, tu vai, e vai ser hoje. Ela me pegou, foi comigo, me inscreveu. Mãe. Uma ótima mãe, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. E aí foi então que eu me inscrevi para o vestibular em enfermagem e passei, até eu me lembro, eu estava hoje tentando recordar um pouco disso, que foi na época da Copa de 94, se não me engano, teve uma Copa que o Brasil foi campeão. Eu estava na... Tafarel, né, Dunga... Não lembro da seleção brasileira, no bar jogando aquele... É que se a gente começar a falar os nomes, vão descobrir a idade. Mas enfim, foi nesse dia eu estava na casa de uma madrinha minha que morava em Juí, prestei o vestibular, passei e entrei na universidade. Um ano depois eu engravidei, aí tranquei minha universidade e tive minha filha e voltei. A minha filha nasceu em dezembro, em fevereiro eu retomei a universidade. Foi bem difícil, assim. A minha vida sempre foi bem difícil. Minha mãe me deu a minha faculdade, ela fazia uns pastelzinhos que eu levava de lanche, eu levava uma térmica de café, porque não tinha dinheiro nem para café. Consegui uma bolsa para tentar bater um pouco os custos da universidade. Tinha dias que eu chegava em casa que eu não sabia se eu comia, se eu chorava, se eu limpava a casa, se eu dava mamar, o que eu fazia. Mas eu acho que tudo isso, assim, esses sacrifícios vão lapidando a gente, tornando a gente uma pessoa... forjando a gente, exatamente, né? Vão formando e construindo o que a gente vai se tornando no futuro, né? E agradeço a minha mãe, é graças a ela que eu estou aqui hoje. Então, sempre foi uma área que eu me identifiquei muito.
né? E durante todo esse processo de estudo, eu fui me identificando e fui gostando muito, né? E não me vejo hoje em outra profissão. Eu acho que eu amo o que eu faço, faço com amor. E um pouco também de eu ter me elegido vereadora é o reconhecimento das pessoas pelo meu trabalho, né? Porque as pessoas me conhecem muito, não, é a enfermeira que resolve as coisas, aquela, né? De não simplesmente dar o encaminhamento para um paciente, às vezes que precisa ir para o hospital por algum tipo de especialista e deixar a pessoa, agora é por tua conta, não, de ligar, saber como a pessoa está, saber que resultado isso deu, né? Quando tu ama o que tu faz com comprometimento, isso faz toda a diferença. Acho que a gente carece hoje de profissionais, né? Muitos que entram, principalmente na área da saúde, muitas vezes acabam buscando status, né, e não por amor. Então, um pouco de hoje, onde eu estou hoje como presidente da Câmara, também tem a ver com o meu trabalho. Como é que veio para a Estância Velha? Assim, eu vim, na verdade, eu me formei na Unijuí, né? Eu sou filha única, então teve uma resistência, assim, dos meus pais, de eu ter que sair da cidade, né? E eu me formei, mas eu nunca me vi morando, né, em Catuípe. Apesar de que quando eu era adolescente tinha muito preconceito do pessoal da cidade, né? Dizia, menininha do interior, né? Então, mas eu nunca me vi morando lá. Eu sempre achei que eu ia sair de lá algum dia. E aí eu me formei, no dia seguinte à minha formatura eu me mudei para Porto Alegre, porque a família do meu ex-marido é toda de Porto Alegre. E fiquei em Porto Alegre um mês entregando currículos, enfim, e minha colega de faculdade começou um trabalho em charqueadas, né, numa unidade de saúde, de estratégia de saúde da família. E eu fui para lá convidada para fazer uma entrevista e gostaram, né, do meu trabalho e tal, e eu acabei ficando lá trabalhando numa unidade de saúde lá. Por um ano. Aí o prefeito acabou perdendo eleições, sabe como é que é política, né? Não tinha sido feito concurso público. Aí eu saí, o secretário de saúde da época, de lá, veio trabalhar no município de Estância Velha e me convidou também para encaminhar currículo e fui contratada. E nesse meio tempo foi feito concurso público em Estância Velha. E nisso, assim, para charqueadas, eu ficava 4 horas por dia dentro de um ônibus. Saí às 4 da manhã e até chegar lá, muita dificuldade, assim. Me acidentei, comecei a trabalhar, uma semana depois sofri um acidente de carro. Aqui? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas na época, trabalhando em charqueadas? Trabalhando em charqueadas. Na rua, né? Sim. Mas, enfim, aí acabei vindo em Estância, fiquei morando aqui um tempo. Final de semana eu ia para Porto Alegre e me dedicando muito para estudar para o concurso. Tinham 4 vagas, eu passei em 4º lugar e por isso que eu vim morar em Estância Velha. E desde então, assim, a gente sempre fez um trabalho muito com a comunidade, porque o trabalho de enfermeiro de saúde coletiva, de equipe de saúde coletiva, assim, de estratégia de saúde de família, é muito voltado com a comunidade. Então, quando eu cheguei, de visitas. É de visitas. Vai ao encontro da família. Também tem de atendimento, porque a gente trabalha muito com consultas de enfermagem. Inclusive, tem uma briga muito grande até com o CRM, né? Essa disputa entre o que é a função do médico, de enfermeiro. Sim. E tal. Mas existem protocolos assistenciais, onde o enfermeiro, eu faço pré-natal, eu faço puericultura, com acompanhamento da criança, eu acompanho idosos, eu acompanho o trabalho dos agentes de saúde em visitas domiciliares, reuniões com a comunidade, grupos educativos. Até me chama a atenção porque ontem mesmo eu atendi uma menina de 14 anos que veio para planejamento familiar e eu fiz o pré-natal da mãe dela. E das outras 2 irmãs. Ai, meu Deus. O tempo passa. O tempo passa rápido demais. Então, é muito voltado, assim, para as questões da comunidade. Eu acabei me tornando uma pessoa conhecida na comunidade, né? E o pessoal, assim, reconhece muito, né? Pelo trabalho que a gente faz. E as pessoas, às vezes, elas dizem assim, eu nunca vou esquecer de ti, porque eu tinha um câncer de mama e foi graças a ti que eu consegui agilizar meu tratamento, porque tu ligou, explicou meu caso, disse que era importante, tu se importou comigo. E eu olhei para
para essa senhora e disse assim, olha, isso faz parte do meu trabalho, né? Não tem nada a ver com a questão política, mas as pessoas acabam confundindo, né? Eu nem lembrava direito o nome dela, como tinha acontecido, né? Porque a gente faz as coisas, mas tu não faz aquilo, não é uma coisa que tu faz esperando que algum dia a pessoa vai te reconhecer, é parte do teu trabalho, do teu comprometimento, né? Com aquilo que tu faz bem feito. E essa troca, assim, as pessoas acabam muito confundindo muito essa questão de ser enfermeira e de ser vereadora. Mas, com o tempo, a gente vai politizando as pessoas. Eu sempre digo assim, hoje os pacientes chegam na unidade de saúde que eu trabalho, eles olham para mim e dizem assim, ai, aqui tu tá só enfermeira, né? Hoje não é vereadora. Eu disse, não, hoje não. Vereadora é só no tal horário. Então eu quero saber como é que é esse negócio de ser vereadora e estar presidente da Câmara Municipal de Vereadores, uma importante cidade do nosso estado, como é Estância Velha. Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a presidente da Câmara Municipal de Estância Velha, Veridiana Ferraza Monteiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a vereadora, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, Veridiana Ferraza Monteiro. A gente conversava um pouco sobre saúde pública, sobre esse atendimento muito próximo da comunidade, né, no posto de saúde ou na unidade da estratégia de saúde da família. E muita ligação de todo esse universo que tu vive, inclusive da política, por conta de um problema com o teu filho. Também. Né? O Lucas? Isso, o Lucas. O Lucas, eu tive, ele foi em 2008, o período que eu tive ele, assim, eu estava num período meio indeciso, não sabia se ia ter filho ou se não ia. Mas eu comecei a ter sonhos, que era um tempo de eu ter um filho, foi uma coisa meio estranha isso, né? Eu já sabia que ia ser o Lucas, antes de eu engravidar. Aí não muito doido isso. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu tinha tudo encaminhado para fazer um método, para colocar DIU, essas coisas, eu estava com os exames tudo pronto. Quando eu cheguei assim para entregar, eu pensei, aí tá, vou ficar, vou pensar. Aí tudo bem, né? A gente decidiu, fiquei um mês sem usar método contraceptivo. Uma semana depois que estava grávida, eu sabia que estava grávida do Lucas. Enfim, então como teve todo esse processo, assim, né, dessa maternidade que foi mais forte do que eu naquele momento, né, e então quando eu descobri que ele tinha problemas de saúde, foi com 2 anos e meio, ele não falava, a gente buscou descobrir por que ele não falava, descobrimos que ele tinha uma deficiência auditiva, a princípio pensamos que fosse daquilo ali, que ele não falava, mas com 3 anos e meio ele começou a ter crises de convulsão. E muito, muito intensas, chegou a ter, no começo não tanto, a gente começou com tratamentos aqui, ele teve alergia a todos os medicamentos do Brasil. Aqui só tem uma medicação que ele não teve alergia. E a gente, nesse processo de 2 anos de investigação, não encontrou nenhuma causa clínica. E ele chegava a ter 20 a 30 crises convulsivas por dia. Nossa! Aí a gente fez um rastreamento genético, até porque é um exame, né, que tem um alto valor. Encaminhei ele pelo SUS para um geneticista, ele demorou 2 anos a ser chamado. Mas fui na consulta, até então a gente não tinha feito nenhum exame ainda, e a gente já acompanhava com outro geneticista particular, aí existe um tipo de exame chamado sequenciamento de exomas, específico para epilepsia. Poderia aparecer a causa ou não. Aí eu pensei, eu não vou passar o resto da minha vida sem saber o que meu filho tem. Aí a gente fez o exame e tal, e descobrimos que ele tem uma doença chamada deleção de CHD2, é uma doença muito rara. Eu mantenho contato com o geneticista dele hoje, que mora fora do país, e ele falou que existem catalogados hoje, né, ou publicados 35 casos no mundo todo. Então, assim, não escolheram para ganhar da Mega, mas uma coisa muito rara. E, em vista disso, também a minha decisão de concorrer novamente à vereadora, porque na primeira eleição eu fiquei suplente, foi também em vista disso, assim, de tentar lutar pela, né, e pela causa, assim, de medicações pelo SUS, né, e de exames e de facilidade de acesso à assistência à saúde a pessoas e pais
com crianças com necessidades especiais, inclusive do mercado de trabalho também. Até abrindo um gancho aqui, eu pude participar de um evento onde o senador Paim fazia parte e ele está trabalhando na elaboração do Estatuto do Trabalho. Ele que criou o Estatuto do Deficiente, o Estatuto do Idoso e agora o Estatuto do Mundo do Trabalho. E eu solicitei para ele pessoalmente que fosse incluída uma cláusula específica para mães de crianças especiais. Eu tenho o privilégio de ser concursada pública, né, e a gente tem direito garantido por lei de redução de carga horária, mas quantas mães não têm? E quantas mães passam por muitas dificuldades muito maiores que as minhas, né, porque não tem essa redução de carga horária, porque é um cuidado extremo. A vida do meu filho é uma extensão da minha. É estranho assim de saber que tudo que tu vai fazer, qualquer coisa que eu me planeje, ele está junto. Eu tenho que deixar a medicação preparada, tenho que deixar a vida organizada em função dele. Ele depende de cuidados 24 horas de alguém com ele, ele não tem condição de autocuidado, mas ele frequenta uma escola regular, tem auxiliar, ele não tem uma comunicação muito apurada, fala palavras soltas, mas entende grande parte do que a gente fala, né? E precisa de alguém que supervisione ele o tempo todo. Então, essa minha decisão de entrar, né, foi também em vista disso. E ele usa medicação importada, onde é uma luta judicial toda vez que precisa adquirir essa medicação. Logo que eu me elegi como vereadora, eu fui para Brasília em 2017 e um dos motivos também foi o de conseguir uma audiência com o senador Romário, que também tem um advogado que cuida só de causas específicas da área de quem tem necessidades especiais e doenças raras, até para tentar ver essa viabilidade de introduzir ou que a vigilância reconheça, né, ou que estimule laboratórios a se instalar aqui no país, porque a medicação importada é o governo que tá pagando, né, seja por bloqueio de conta em ação judicial ou o governo que compra. Então, se tiver o laboratório aqui, os custos serão menores, né? Mas, enfim, não existe interesse dos laboratórios em se instalarem aqui, porque o que deveria ser, que é priorizar o valor da vida, na verdade, medicamentos hoje é um comércio que visa o lucro. Então, aí eu não tive muito sucesso. Assim, eu sei que a Anvisa fez uma pesquisa a respeito dos medicamentos mais usados e está avaliando assim, né, a legalização. Meu filho usou por um tempo também o canabidiol. Foi um dos 300, estava em 362 crianças que estavam usando no país quando eu comecei o processo. É um processo muito difícil, onde tu tem que preencher um questionário enorme pela internet, onde ali tem questões muito ligadas de ordem médica mesmo e de diagnóstico, que sou da área da saúde tive dificuldade de responder. Então, imagina uma pessoa que não tem muitas vezes conhecimento, uma pessoa mais carente nunca vai ter condição de ter o alcance desse medicamento. É feito para não funcionar. É feito para não funcionar, exatamente. E quando eu comecei nesse processo todo, eu tinha que ir no aeroporto, passar uma tarde inteira lá, tinha que abrir o pacote onde vinha o canabidiol na presença de um fiscal da Receita Federal e da Anvisa. Passava a tarde toda nos trâmites ali para liberação da medicação. Hoje a medicação ela já chega pelo correio, já está mais fácil, mas precisa de laudos, precisa de uma série de coisas. Precisa ter uma condição financeira razoável, porque a compra é pelo exterior, ou por transferência bancária ao exterior, ou por cartão de crédito. É uma medicação cara. Então, ela não é de acesso para qualquer pessoa, né? Então, são questões que têm que ser levantadas. Até a deputada estadual, na época, Lisiane Bayer, que é do PSB, a gente chegou a conversar que ela tinha muito interesse em trabalhar em cima disso, né, da medicação do canabidiol. Hoje ela é deputada federal, né, pretendo fazer contato, a irmã dela, agora me escapou o nome, mas a irmã da Lisiane também é deputada estadual e ela é federal. Então, eu tenho interesse em dar continuidade assim, nesse processo, né, de luta por isso. Lá em Estância Velha, um dos grandes pedidos que eu fiz é de poder agendar consultas por telefone. A gente tem agendamento, né, mas agendar também
consultas por telefone, não só para as pessoas com necessidades especiais, mas para o pai e para a mãe ou para os cuidadores, porque existe toda uma dificuldade logística da vida de quem tem uma pessoa especial que depende de ti. Então, essa também é uma das questões que eu trabalho muito, assim, como vereadora. Também me faz isso. Também criei uma frente parlamentar de combate à violência contra criança e adolescente, onde tenho feito trabalhos em escolas, né, em relação a isso. A Procuradoria da Mulher, com relação à violência contra a mulher. Procuro trabalhar bastante ações voltadas com relação à saúde e à educação. Vereadora, uma das pautas que permeia o teu mandato é também a questão da mulher, né? A questão da violência contra a mulher, a questão dos espaços ocupados pelas mulheres. Acho que ficou ainda mais claro para mim de por que essa é uma luta tão pessoal tua também, né? Como está vivendo isso lá no teu dia a dia e numa sociedade que ainda é tão machista, né? Não exatamente como um desejo das pessoas serem machistas, talvez, mas como um traço cultural do nosso Estado, sobretudo, né? Mas algo que a gente precisa continuar quebrando. Como está essa tua defesa? Os espaços assim de defesa dos direitos das mulheres, eles são muito confundidos às vezes com espaços de tipo de disputa de poder ou de divisão, né? Na verdade, não é dividir o feminino do masculino. Essa questão toda de gênero é tu trabalhar pela igualdade de direitos, né? Por exemplo, uma mulher, né? Tu pode ser bonita, mas aí tu não é inteligente, né? Ou tem um preconceito quando tu assume espaços de liderança, será que ela vai ser capaz, será que não vai ser capaz? Inconscientemente isso tá ainda na nossa sociedade. E na verdade não é isso. O que acho que nós mulheres queremos é o respeito, né? É ter respeito. Até tem uma fala que eu acho bem interessante assim da Madonna, que ela coloca até num dia ali que ela ganhou um prêmio, que ela fala assim que nós mulheres, a gente não pode fazer tudo que um garoto faz. As mulheres não podem fazer tudo que um garoto faz. A gente não pode gostar de sexo, porque senão tu pode ser taxada como vadia, né? Tu não pode sair com roupa curta, tu não pode gostar de fazer rally de carro, porque senão talvez tu tenha um desvio da tua personalidade sexual, mas um homem pode fazer qualquer coisa. Ou até mesmo preconceito com relação à idade. A gente pode ter um presidente que tem uma mulher com 30 anos, mas se eu tiver um namorado de 20 anos, isso as pessoas olham de outra forma. Então, é essa questão, assim, um novo olhar sobre a mulher. Né? E a gente também tem que ser reconhecida nas nossas particularidades. Eu acho que essa luta toda feminista, a gente se perdeu um pouco nisso, porque a gente também tem que assumir um pouco mais os cuidados com os filhos, a gente tem as nossas peculiaridades, né? E a gente não é só questão de ser tratada igual ao homem, mas de ser respeitada nas nossas peculiaridades, nas nossas particularidades. Né? E de não ter esse preconceito de isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Ser mais valorizada também na questão da valorização profissional. Hoje a gente tem muitas mulheres que exercem a mesma função e ganham menos do que um homem. São todas essas questões assim. E eu busco trabalhar muito isso assim nas mulheres através da minha vivência e do meu exemplo. De que a gente é capaz de se superar, a gente é capaz de ocupar espaços de liderança. Decidi assumir a presidência da Câmara de Vereadores para me tornar até, quem sabe, um exemplo de capacidade, porque isso foi um desafio para mim, na vida que eu levo, as condições que eu tenho, com toda a demanda que eu tenho de trabalho, os cuidados com o meu filho, isso é um desafio muito grande, que quem me apoiou muito foi meu colega de partido, que é o vereador lotário, que é Saci,
ele que disse assim, não, vai lá, é a tua vez de ocupar um espaço, acho que a gente precisa, né? Eu sou a terceira mulher presidente da Câmara de Vereadores em praticamente 60 anos de história. Imagino. Né? Quantas legislaturas, quantos mandatos de presidente para 3 mulheres, 3 aninhos só de 60, né? Então, eu assumi isso para simbolizar também um reflexo para outras mulheres, porque quem sabe outras se inspirem, né? Acho que a gente precisa de mulheres ocupando espaços de liderança para servir de inspiração para futuras poder também ocupar. Adorei falar contigo. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho, pela defesa, pelo teu mandato. E sempre as portas abertas da nossa Vale TV. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Foi uma grande satisfação ter recebido esse convite. Foi um convite inesperado, né? Mas eu acho importante isso, é importante as pessoas passarem a conhecer um pouco, assim, eu como uma pessoa pública, né? Um pouco da minha história, entenderem um pouco do meu processo de trabalho, das minhas posturas dentro da Câmara de Vereadores, né? Porque aquilo que a gente reflete no nosso trabalho. Parabéns por enfrentar de peito aberto e falar sobre tudo sem restrição, hoje numa conversa de peso Obrigada. com a presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, a vereadora Veridiana Ferraza Monteiro. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.